Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Terminada a discussão do Orçamento, é tempo de fazer a avaliação sobre o processo e sobre o seu resultado. É ainda e, sobretudo, tempo de nos dirigirmos aos portugueses. Falemos então de forma simples do que aconteceu. Das últimas eleições legislativas resultou uma viragem de página em relação a 8 anos de estagnação socialista. Coube à Aliança Democrática formar governo e cumprir o seu programa de recuperação da competitividade de Portugal e de reativação do elevador social para os portugueses. Sabendo que o governo não dispõe de uma maioria absoluta neste Parlamento, a primeira etapa da construção do orçamento foi a etapa do diálogo. Primeiro com os diversos setores da administração pública que há muito aguardavam por um governo que os considerasse e reconhecesse, tendo desse processo resultado importantes e raros acordos. Depois, com os parceiros sociais, na construção de um acordo tripartido que promove a valorização salarial e o crescimento económico. E desde cedo, o Governo reuniu também com todos os partidos, para os ouvir e para os envolver na construção do orçamento. Daí resultou uma proposta que já incluía ideias recolhidas nesses contactos e um esforço muito significativo e concreto para ir ao encontro das propostas de quem esteve disponível para garantir as condições de aprovação do orçamento neste Parlamento. E que fique claro, o esforço para garantir a viabilização do orçamento foi um esforço honesto, leal e sincero. Foi um esforço no sentido de poupar Portugal a uma crise política tão desnecessária quanto incompreensível. Na especialidade, a disponibilidade para o compromisso manteve-se, com a aprovação pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS de mais de 8 dezenas de propostas de todos os partidos com representação parlamentar. Dito isto sobre o processo, interessa transmitir aos portugueses que orçamento é este que hoje aqui aprovamos. Este é um orçamento de avanço. O CDS orgulha-se de ter a sua marca num orçamento que avança e que concretiza os princípios fundamentais que sempre defendeu para uma política orçamental. Prioridade às pessoas e não ao Estado na definição das políticas públicas. Redução da carga fiscal. Valorização e dignificação das funções de soberania. Opção preferencial pelos mais desfavorecidos. Maior liberdade de escolha e de iniciativa. Este é o orçamento que avança porque, para além de não aumentar nenhum imposto, reduz os principais impostos sobre as famílias e sobre as empresas. Nesse sentido, é um orçamento que permite a cada português ter mais dinheiro disponível, enquanto promove a captação de investimento, o aumento dos salários e a criação de novos postos de trabalho. Este é o orçamento que avança na concretização do maior aumento de sempre das retribuições pagas às mulheres e homens das Forças Armadas e das Forças de Segurança, criando novos suplementos e aumentando outros que ainda estavam em escudos. Este é o orçamento que avança na valorização dos antigos combatentes através da comparticipação dos seus medicamentos. Este é o orçamento que avança na atribuição aos bombeiros de Portugal do acesso à pensão de preço de sangue. Este é o orçamento que avança no aumento do complemento solidário para idosos e que lhes garante a gratuitidade no acesso a medicamentos. Este é o orçamento que avança na valorização dos cuidados paliativos. Este é também o orçamento que avança na atribuição do acesso à ação social escolar aos alunos carenciados do ensino particular e cooperativo. Permitam-me ainda uma nota simbólica e de relevo. Este é também o orçamento que avança no combate à ditadura do gosto e aos complexos urbano-depressivos, devolvendo a tauromaquia à taxa aplicada no IVA das outras manifestações culturais. E se entre muitos outros estes já eram avanços suficientemente relevantes para que este fosse um bom orçamento para os portugueses, com a modéstia que a democracia recomenda e que o atual quadro político aconselha, devemos reconhecer que foi melhorado com a aprovação de medidas propostas por outros partidos. Chegados aqui,
para continuar a avançar, devemos assumir 3 novos compromissos com os portugueses. O compromisso da boa execução orçamental, marcando a diferença relativamente ao tempo em que a relação entre as verbas orçamentadas e as verdadeiramente executadas era mera ficção. O compromisso da continuidade da redução da carga fiscal e da redução do peso do Estado. E ainda o compromisso de assegurar a sustentabilidade, a estabilidade e a previsibilidade, garantindo aos portugueses que cada passo que damos é em frente e que não há o risco de deitar tudo a perder, como fez o PS nas suas várias bancarrotas. Foi esse o caminho que a maioria dos portugueses escolheu nas últimas eleições legislativas, quando derrotou o socialismo e elegeu um Parlamento no qual a esquerda não tem maioria. Damos hoje um passo muito importante para concretizar esse caminho alternativo. Se é certo que sabemos que não o conseguiremos trilhar sozinhos, temos a enorme convicção de que os portugueses não querem andar para trás, nem perder tempo a andar para o lado. Que todos, e não só aqueles que aqui representamos, o PSD e o CDS, compreendamos a exigência do momento, saibamos estar à sua altura e concretizemos esse desígnio de libertar Portugal do socialismo. Muito obrigado, Sr. Deputado.